Boa noite, igreja, graça e paz. Estão me ouvindo claramente? Amém. Que privilégio, que honra, primeiramente, estarmos na casa do Senhor. Amém, queridos? Porque nós dizemos a casa do Senhor, porque esse templo não foi construído para outros fins, senão num propósito de fé, senão num propósito de juntos exaltarmos aquele que nós cremos. Amém? Que nós temos uma única fé em um único Deus, né? Que é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? De onde vem esse saber? Porque entendemos que é assim. Porque tivemos esse entendimento. E porque criamos essa lógica de vida, esse estilo de vida. Tudo tem um sentido de ser. Em algum momento começou. Não é verdade? Em algum momento começou. Se formos buscar na história, nós vamos ver muitas coisas. Mas o fim aqui não é uma escola bíblica e tal, é uma reflexão, é um pensar, que é um tempo muito curto que nós temos. Obrigada. É um tempo muito curto, pequeno. Por isso tem que ser contínuo esse buscar. Por isso tem que ser contínuo esse estar, né, aprendendo. Eu quero começar com um texto em Provérbios, capítulo 4, verso 23. Nós vamos citar alguns textos aqui, mediante essa reflexão que teremos juntos aqui. Provérbios 4, 23 diz assim. Todos encontraram? Amém? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Em algumas traduções diz, porque dele procedem as saídas da vida. E por esse tempo, eu tive conversando com as pessoas, e particularmente alguém me fez eu definir o que nós iríamos compartilhar com vocês essa noite. E eu vou começar com uma pergunta, porque já disse um sábio cientista, há muitos anos atrás, que foi lançado entre outros cientistas, e acabou que eu não sei qual foi o cientista que proferiu essa palavra de sabedoria. Então, não vou dar nome para esse autor, mas essas palavras não são minhas. O que dá início a grandes descobertas e grandes desafios são as grandes perguntas. Porque alguém pergunta porque não sabe da resposta e precisa saber a origem, o porquê das coisas. Então, as perguntas podem fazer grande diferença. As perguntas certas trazem respostas importantes que faz a grande diferença, tanto na vida pessoal, quanto na vida familiar, quanto na história das vidas relacionais e estruturais. E pensando nisso, eu fico pensando, trazendo à memória quais são as grandes influências que nós vivemos. A história conta de inúmeros momentos que refletem a influência comportamental, social e também religiosa das pessoas. Não diferente. Por quê? Porque nós somos regidos por determinações e padrões que são ditados de algum lugar, de algum grupo. Em 95. Em 1995, eu estava na Jocum, Jovens com uma Missão, e nessa época eu estava em Porto Velho, na base da Jocum de Porto Velho, e nós tivemos
um período de estudo que foi chamado antropologia social ou antropologia messiânica. E veio uns dos nossos instrutores ministrar aula, e entre eles veio um acadêmico da Universidade de Jovens com Missão das Nações, lá de Miami. E ele veio ministrar para nós, e ele falou que dos padrões regentes de influência comportamental estava o Centro de Ideologia em Oxford, em Yale, e dali florava para o mundo todo as definições e ideais padronizados que influenciavam o mundo em determinado tempo. Eu fiquei pensando sobre isso, e hoje, na reflexão de hoje, pensando outra vez a respeito disso, o que influencia os padrões comportamentais do nosso tempo, eu fui fazendo uma leitura assim, sem ser científica, tá? Só citando. Qual foi o tempo que regeu a ditadura? Havia ali um padrão, havia ali uma definição, havia ali uma ordem. Fosse ela política, que é uma das primeiras influências que rege a sociedade, é a influência ou o sistema político. Como é regido esse sistema político? Quem define esse sistema? Quem define esses padrões? E qual é o tanto que esse sistema, esses padrões políticos influencia a nossa vida, principalmente a nossa vida social, a nossa vida em termos de país ou de cidade, porque as cidades e estados também têm suas próprias políticas locais. Então, um dos primeiros padrões que nós podemos pensar a respeito de influência seria o padrão político, o padrão regido por uma sociedade de uma determinante política. Sabendo e trazendo à luz que hoje a nossa nação está sob um comando de uma política corrompida, uma política adoecida. E é necessário que a gente atente para isso. E eu não estou aqui dizendo coisas absurdas. Não, é fato. É fato. Mas até onde isso influencia e rege as nossas vidas, a nossa casa, a nossa cidade. Amém? Existe uma grande influência aí. Isso só por cima, tá? A gente não vai entrar em minúcias, porque levaríamos aqui muito tempo, certo? Mas é para levar ao nosso pensamento. Emergir em nosso pensamento tais influências. E vem outra forte influência na nossa vida social, humana, é a moda. Quem rege os padrões da moda? Quem desenvolveu o padrão da moda hippie na época pós-ditadura? Vieram os hippies, porque eles queriam, era uma atitude de anarquia, a fim de romper padrões antes definidos, rígidos, cheios de tabus, porque alguém ditava essas regras, alguém ditava essa ordem, antes endurecida, fechada. Aí então veio o chamado liberdade. Aí essa liberdade desenvolveu também um outro tipo de padrão, um outro tipo de ordem, um outro tipo de regência comportamental, desde a fitinha no cabelo, o corte de cabelo, o tipo de vestimenta, o estilo de música. E isso foi sendo conduzido. Aí veio-se outra, passou uma moda, voltou outra moda. Passou e definiu-se um padrão, veio outro, então um padrão regente. Está lá em Eclesiastes.
Aquilo que foi tornará a ser outra vez. A Bíblia é muito sábia nos seus conselhos. Mas o que é que hoje, então, me influencia? E que moda, então, eu vivo hoje? Eu estava olhando ali os pezinhos de algumas, todas de tênisinhos brancos. Muitas delas. Quantos tênis brancos tem por aí? Quantas camisas pretas tem aí? A gente não percebe. Eu cruzei com algumas meninas na rua há algum tempo, eu conversei isso ontem com meu esposo. Minha filha vai completar 23 anos. Tem momentos que eu cruzo com algumas pessoas que, se eu não fosse mãe dela, eu achava que era ela. Por causa do estilo. O estilo de cabelo, o estilo até de óculos, porque no caso a minha filha usa óculos. E eu disse, meu Deus, é a minha filha. Eu tive que chegar perto para descobrir que não era a minha filha. E olha, eu estou falando da minha filha, eu não estou falando de outra pessoa. Para você ver quão definido é um padrão e um estilo que torna as pessoas meio que iguais. Né? Alguém disse que todo povo que tem um olhinho puxado é chinês. Já ouviram isso? Todas as pessoas que vieram do Nordeste é baiano ou é Paraíba. Gente, isso me deixa nervosa, porque eu sou cearense. Hello! O pessoal do Norte. Gente, que Norte é esse? Porque eu sou do Nordeste. Não é verdade? É desse jeito. De onde vem essa influência? De onde vem essa ordem comportamental, esse estilo padrão? Um padrão que fica e depois um padrão que muda. E ele emerge depois e também ele desaparece em algum momento. Lembra das calças de cós baixo? A gente procurava na loja uma calça que não ficasse aparecendo, né? O chamado, como era que chamava? No cofre. Oh, meu Deus, que vergonha. E o pior, a gente procurava uma blusa comprida para cobrir o negócio e não encontrava. Porque alguém definiu um estilo de moda. Teve um período que nós chegamos numa reunião pastoral, eu e meu esposo, quem não sabe é o pastor Lupécio, chegamos na igreja, quando nós olhamos, os pastores estavam quase que todos. Quando eu digo quase que todos, é verdade o que eu estou falando. De camisa polo, listrada. Gente, que foi aquilo? Inclusive o senhor, pastor Lupécio. Eu digo, meu Deus. Aí passou disso, não passou muito tempo, o Lupécio não queria mais usar camisa polo. Aí eu fiquei encucada com aquilo. Passou e eu disse, mas por que você não quer mais usar camisa polo? Aí ele disse, não quero mais encontrar, viver o padrão de todo mundo, chega lá, está todo mundo igual, que é isso? Parece que não, mas existe um padrão, porque você vai na loja, você não encontra nem outra coisa, senão aquilo que está no padrão. O que rege a ordem política, o que rege a ordem do nosso estilo de vida, ou nossa moda, é uma grande influência que está aí. E o não menos importante, tão ativo e forte quanto tudo o resto, ou quanto as duas outras opções lançadas, é a comunicação, a mídia. Bom, se eu não tinha como ser influenciado, ou sou influenciado através de quê? Da mídia. A mídia, então, é um dos pivôs regentes e lança toda essa definição de grupo ou de massa, falando assim, né, de povão, é a comunicação, a mídia. Você abre no coisa, o assunto é aquele. Você abre naquele negócio, está aquele perfil, está aquele estilo, está aquele cabelo, está aquela, né, tipo de maquiagem, está aquela forma de se comportar. E isso, querido, está em todos os lugares. O que influencia o meu estilo de vida hoje? Qual é a grande influência? Essa influência não está somente no exterior, ela afeta também nossa forma de pensar. E define muitas coisas que estão no nosso coração. Porque do coração procedem as saídas da vida.
Isso quem falou foi Jesus, tá? Também ele ressaltou a palavra do profeta. Porque o que suja não é o que entra, mas aquilo que sai. Está lá em Mateus. Quando questionaram, por que teus discípulos não lavam as mãos quando vão comer? Porque a regência da ordem estrutural religiosa daquela época era a ordem da lei. E essa lei também definia os comportamentos e os padrões da mesa, da rua, do mercado, não só do altar, não só do templo. Amém, queridos? Isso quer dizer, aí então Jesus diz, então o que suja não é o que entra, mas é o que sai, porque do coração procede todas as definições da escolha da vida. Os adultérios, os assassinatos, os atos maldosos, o roubo e toda a ordem, então, que nega a verdade do princípio de Deus. Essas ordens também estão presentes na vida religiosa. Por que eu citei Jesus? E por que eu citei o tempo em que ele confrontou a regência religiosa e social da sua época? Porque a religião também define padrões. Na religião também rege um sistema que define muitas vezes o que é bom, o que é ruim para algumas pessoas. Hoje vivemos na igreja metodista. Qual é a regência, padrão? E aí, quando falamos de padrão, nós falamos de quê? Qual é o nosso padrão de vida? Da igreja metodista seriam, então, os cânones. Os cânones é a releitura para uma sociedade comportamental, porque define uma doutrina, rege um comando de ordem social e de grupo, a fim de que as pessoas vivam bem umas com as outras. Não é que o sistema é ruim, não é que o padrão é errado, não é isso. Mas aquilo que nos define, para que possamos fazer essa leitura consciente. Porque Deus, ele quer de nós um culto racional. Amém, queridos? Deus quer de nós um culto racional. Deus está dizendo, olha, você não tem que ser anulado da sua forma de pensar, das suas definições, das suas escolhas. Não, eu quero que você faça isso com sã consciência. Porque para você responder aos que estão de fora, a sua fé, você tem que saber naquilo que você crê. E o porquê você faz as suas escolhas. Amém? Glória a Deus por isso. Porque Jesus, ele é muito sábio. E ele não veio aqui dizer, você tem que vestir roupa dessa cor, você tem que usar o cabelo daquele jeito. Jesus não veio falando sobre isso. Glória a Deus. Em nenhum momento você vai dizer, Jesus dizendo, olha, vista como eu visto. Vista a túnica dessa cor, vista essa faixa, vista essa capa, use esse estilo de cabelo. Não, Jesus não veio falando nada disso. Aleluias. Sobre nada disso Jesus discutiu. Jesus falou a respeito de quê? Princípios. Diga comigo, princípios. Então, a religião não fica longe de definir padrões, e esses padrões nem sempre estão ordenados com um conselho que é o ideal do coração de Deus. Por que eu falo isso? Porque às vezes assim, poxa, você não veio com aquela roupa X, então você não é bem-vindo aqui. Você não usa um cabelo dessa forma, ou você não tem aquele tipo de padrão X ou Y, então você não é bem-vindo aqui. E inconscientemente a gente quer se sentir a parte de algo. E por isso, inconscientemente, principalmente está no estilo do jovem, o jovem que está descobrindo a sua identidade na sociedade, o seu lugar no seu grupo. E aí, então, ele vai adequando-se ao padrão para se sentir que faz parte do meio. Certo?
Muitas vezes, não, eu vou usar o cabelo assim porque todo mundo usa, então eu faço parte do meio. Então ele quer se identificar para dizer, eu faço parte. Eu estou nesse grupo. Tanto é que quando a gente se define com algumas coisas, a gente queria, vamos usar um padrão de camisa? Vamos usar aquela cor X? Não é assim que a gente faz? Não tem nada de errado nisso. Mas é importante saber que não é isso que define quem nós somos, e nem é isso que define a vontade e a ordem de Deus. Amém, queridos? É isso que é importante. Teve uma época na história, e isso meu esposo conta, eu, como fui criada mais fechada, na minha juventude, e em lugares diferentes, ele foi criado em Utinga, Santo André, aqui em São Mateus, em São Paulo, e eu fui criada no Nordeste, completamente diferente as culturas, tá? E eu sou menina, ele foi homem, né? Outra cabeça, outra forma de viver, e outros padrões também. Então, eu não saía na rua. Eu não fui criada saindo, andando, viajando, ou pegando ônibus, ou usando metrôs. Não, eu vim sair de casa com 27 anos. Descubram vocês. Eu vim sair de casa com 27 anos, eu saí de casa, saí da minha cidade para ir para a missão, porque Deus me chamou. Eu fui aprender a viver e conhecer. Até hoje eu sou muito atrapalhada, tá? Se eu subo num prédio muito alto, que eu saio do canto, eu não sei mais onde é que eu estou. Eu tenho que me localizar, eu tenho que andar com GPS, literalmente. Eu estive há 3 semanas atrás, acho que não faz isso, acho que um mês atrás, eu estive em Fortaleza, na cidade de que eu nasci. Eu desci do ônibus, meu esposo foi comigo, a minha irmã disse, você desce numa parada X. Eu perdi a parada. E depois eu não sabia mais onde eu estava. Aí o Lupes estava comigo, imediatamente ele colocou um GPS com o endereço de casa. Aí eu desci na rua, eu não sabia onde eu estava, gente, eu não sabia onde eu estava. A moça disse para mim, depois daquele lago tal, você desce, da Lagoa X você desce. Eu digo, como assim, que lagoa? Eu nunca ouvi falar de lagoa nesse lugar. Aí ele, Meire, nós descemos assim na rua, ele olhou para mim, Meire, pelo amor de Deus, você nasceu aqui, você cresceu aqui, como é que você, lagoa não se muda de canto? Aí eu disse, eu nunca ouvi falar dessa lagoa. É verdade, eu nunca tinha ouvido falar daquela lagoa. Gente, eu estava mais perdida do que tudo. Eu parei, fiquei parada ali, eu disse, calma, deixa eu ficar aqui. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, quando eu olhei para o outro lado, eu vi a casa do meu pai. Eu desci, gente, foi Deus, tá? Ali eu vi o anjo do Senhor me desceu naquele lugar, porque eu não sabia onde eu estava. Só porque ele disse, Meire, aqui, é nessa rua. E eu desci. E eu estava do lado de casa, e eu não conhecia a rua. Porque eu costumava vir de um lado, eu fui pela outra direção, já não sabia mais onde eu estava. Para você ver o nível de cabeça que eu tenho. Meu cognitivo é completamente fora de padrão. Então, eu não consigo andar no padrão, não é porque eu não quero, não, é porque eu não consigo, tá? Amém? Se você consegue, parabéns para você. O que rege o seu estilo e seu padrão de vida? A igreja, ela tem sua forma de vivência. Ela não faz isso porque ela entra num sistema que define uma ordem, porque ela está dentro de um outro sistema. Amém? Nós vivemos um sistema dentro de outro sistema. Mas esse sistema que nós vivemos, ele não pode discorrer da definição que é o propósito eterno da nossa salvação. Se alguma coisa, seja ela a política, seja ela a moda, seja ela a comunicação, a regência da comunicação, te roubar daquilo que define o propósito de Deus, então diga não. Amém? Diga não. Tenha coragem. Tenha coragem. Tenha coragem de dizer não. Ah, mas a moda é essa. Todo mundo faz. Você é todo mundo? É isso que Deus quer? É isso que define a sua escolha de vida? É esse o padrão de influência que você quer na sua vida?
são essas as grandes perguntas que vão determinar as nossas escolhas definitivas. Eu ouvi, quando eu falo assim, gente, eu me converti com 17 anos, tá? Eu quis Jesus sempre. Desde a minha infância eu aceitava Jesus, mas ninguém me levava a Jesus de fato. Mas com 17 anos eu tive a minha experiência de fé. E dali eu comecei a fazer essas perguntas, lendo a Bíblia. Porque o que é que vai, então, determinar a maior influência do seu viver? O que você quer? Onde está? Porque o meu pai tinha uma ordem religiosa definida. E eu escolhi Jesus. E isso mudou a minha vida. Mas no mudar da minha vida, eu já não estava mais nesse padrão, mas eu tinha que viver outra forma. Eu tinha 17 anos. Eu ainda estava debaixo da ordem do meu pai e da casa do meu pai. Amém, queridos? Então, eu dependia também para comer, para dormir, para vestir, para morar, para tudo. Então, algumas coisas nós temos que fazer com entendimento. Aliás, todas as coisas têm que nos chamar ao entendimento. Por que eu faço algumas coisas? Porque eu escolho algumas coisas. O que move as escolhas da minha vida, as saídas da minha vida, que estão lá, que o provérbio chama de coração. Tá certo? Paulo chama de mente. Romanos 12, né? Faça uma escolha pela sua mente. Escolha ter uma mentalidade que defina seus padrões diante de um mundo de testemunhas em que você convive. Não para agradar os outros, mas porque você tem definições. Porque você tem definições. Se alguém perguntar, você vai dizer o porquê. Por que você fez isso? Por causa disso. Porque eu creio nisso. Porque é nisso que eu acredito. E dessa forma que eu vou viver. Amém? E aí, então, nós chegamos. O que pode, então, influenciar a melhor maneira para que eu viva os princípios e os padrões de Deus? Muito fácil. Muito fácil. Quem pode me dizer? A Bíblia. Ouvindo o caráter de Deus. E no caráter da vontade de Deus estão todos esses combates aí. Todas essas lutas presentes, na verdade, do padrão, tanto do povo de Deus, né? Mesmo que sejam culturas diferentes, mas as lutas de padrões e de definições e de escolhas estão todas presentes. E elas vão continuar, certo? Vão continuar. Quem é o mais jovem aqui? O jovem mais maduro? Deve ter aí. Eu estou falando de jovem, estou falando de nós, viu? Senhores adultos, casados, papais, mamães, está certo? Nós temos que... Onde está? Na palavra. Salmos 119, verso 9. Alguém pode ler em voz alta, por favor? Salmos 119, verso 9. De que maneira poderá o jovem guardar o seu caminho? Ele faz uma pergunta e ele dá a resposta, não é verdade? Como ele vai fazer? Guardando a palavra. Certo? Ele está falando aí de mente. E a mente, ela define escolhas e decisões. Amém? Guardando as palavras. Onde é que guarda a palavra? No coração. O coração define aqui sentimentos, emoções e vontade. A vontade está intrínseca os desejos. Ai, que vontade de comer aquele negócio, né? Mas a vontade fosse só comida, era muito bom, né? Mas nem sempre é só comida. A vontade e os desejos, eles nos levam a caminhos altamente perigosos.
de grandes riscos. Por isso é preciso nós termos bons conselhos de Deus para reger a nossa vida. Se eu passo no decorrer da minha história lutando com muitas e inúmeras influências de ordem política, de moda, né, de ideologias semanalmente, e o meu tempo com Deus, qual é o meu tempo com Deus que me ajude a saber rebater isso, ou colocar numa balança de equilíbrio? Se você não tem essa balança de equilíbrio, certamente você pode sucumbir, porque nós somos regidos de quê? De sentimentos, de vontades, de desejos, de desafios, cujo padrão é tão forte que me engole, né? E nós vemos isso hoje, pessoas que tinham todo um padrão, toda uma história de vida para estar bem, estar sucumbido a desejos e coisas mal resolvidas que ficaram lá ocultas nas suas emoções, porque nunca conseguiu trabalhar, nunca conseguiu curar aquilo, de maneira que o desafio limpasse o coração dele, as intenções mais profundas do seu ser. Eu gostaria de explorar tudo isso com vocês, mas eu acredito no Espírito Santo, eu confio nele, amém? E eu confio que você, e o Espírito Santo está em você para te ajudar a te levar nessas curiosidades pessoais que vão te colocar no lugar do equilíbrio. Não porque você quer parecer bom, não, porque é importante para a sua vida, porque define quem nós somos em Deus, amém? Como filhos de Deus, nossa identidade, nosso DNA, aleluias? Nosso DNA, que é Cristo. E aí vamos para fechar, Eclesiastes. Eclesiastes 11 e verso 9. Eclesiastes 11, 9. Qual o jovem corajoso que pode ficar de pé e ler para nós esse texto, por favor? Eita Deus. Quem está falando isso? A pastora Josimeire? Não, a palavra do Senhor. Amém? A palavra de Deus, ela nos confronta e ela nos instrui nas nossas escolhas. Eu fiz escolhas importantes na minha juventude. Fiz não porque alguém disse, porque alguém falou, não, porque eu vi algumas coisas e escolhi. Mas eu tive um conselho muito importante na minha vida, que foi o conselho da minha mãe. Quando eu perdi minha mãe com 13 anos de idade, a doença levou a minha mãe, certo? Mas antes disso, ela sentava comigo no leito do hospital e ela conversava comigo. E ela me falava algumas coisas, que eu gosto de conversar com as meninas em particular, geralmente. E aqueles conselhos dela fizeram com que eu tomasse escolhas importantes para a minha vida. E hoje eu estou aqui conversando com vocês, ministrando, não só porque a minha mãe me disse, mas que quando eu conheci a Jesus e a sua palavra me alcançou, elas foram de encontro àquele conselho de mãe. Amém? E amanhã, o Dia das Mães, fica uma homenagem para as filhas, saber conversar com suas mamães, com seus papais. Amém, queridos?